Olá, meu nome é Shirley Rosendo, nós estamos em mais uma mesa redonda com Paula Severino, Edna Celestino e Lucieda Nogueira. E hoje nós vamos falar sobre os desafios que nós, mulheres, conquanto empresárias, temos na nossa vida diária. Porque como é que a gente vai conciliar, como é que nós conseguimos conciliar, ou não conseguimos algumas vezes, as nossas tarefas como profissionais. No meu caso, sou advogada, mãe de 2 filhos, tia, filha, então sócia, que dá bastante trabalho, né? Mas tudo bem. E como é que a gente consegue conciliar isso tudo? Sendo mulheres. E muitas vezes, a maioria de nós também, além de mães, somos responsáveis, chefes de família, somos mães solos, né, que temos a responsabilidade pelos nossos filhos, pela educação, que não é fácil, porque você tem que triplicar hoje o seu cuidado com o jovem, com o adolescente, porque o que você ensina até os 11, você ensinou. Você Depois entra em Provérbios, ensina seu filho no caminho que ele deve andar. Porque quando ele cresce, ele não se desvie dele. Perfeito. Porque depois disso, as informações são externas. E aí eles vão ter que passar a trabalhar com o que eles aprenderam, com o que eles viram. E assim, coisas que na minha casa eu escuto dos meus filhos é que não é só falar, é o exemplo. É que tudo que se fala é cumprido. Eles me veem fazendo aquilo que eu falo para eles fazerem, né? Por exemplo, se for dirigir, não é para beber. Ninguém tem hábito de beber em casa. Mas se beber, não dirija. Não dirija, né? Não minta. Não dê sua palavra naquilo que você não possa cumprir. E faça suas coisas com zelo, com amor. E eu tenho colhido frutos disso com eles. Eu acho isso muito legal. Hoje eu tenho uma filha que trabalha conosco, inclusive, advogada também. Tem um filho que é nutricionista, mas o lado empreendedor dele grita mais alto, então ele tem agência de publicidade, agora ele vai abrir outra empresa e tá com consultório, tudo ao mesmo tempo. Mas é muito bom chegar aos 47 anos e ver assim que, poxa, eu dei conta do recado. Pelo menos eu dei conta do recado. E aí, Paula, como é que funciona na sua casa? Ai, caramba, eu ainda tô... Eu tenho 47 também, né? Mas eu fui mãe muito tarde, eu acho. Não sei, não vou falar que foi tarde, porque Deus sabe eu penso todas as coisas, né? Mas eu demorei pra engravidar, então assim, já engravidei aos 35 e depois com 40 fui mãe adotiva, né? Então os meus 2 estão ainda ali o Rafa tá entrando na pré-adolescência, mas eu tenho muita preocupação com isso, né? Tenho meu marido, mas a gente ficou 4 anos morando em cidades diferentes. Agora, desde novembro que ele voltou para Epitácio, mas foi um tempo muito difícil para mim, porque assim como a Shirley falando ali, foi passando um filminho aqui dentro, porque eu tenho muito essa preocupação de dar o exemplo, de ensinar o caminho, né? Porque recebi também dos meus pais esse caminho, né? De não mentir, de ser honesto. Meu pai sempre falou muito isso, a minha mãe, olha, se você trilhar o caminho certo da honestidade, vai dar tudo certo. Mas às vezes eu percebo, assim, né, que essa geração, eles são extremamente imediatistas, né? Meu filho tá com 11 anos, minha filha com 9. Então é uma geração extremamente imediatista. Então, às vezes, a gente fala, mas eles não têm noção de que tem que trilhar um caminho. E que esse caminho vai demorar um pouco, não é aqui, igual... Clicou, abriu, né? Eu brinco com eles, eu falo assim, não, meu tempo tinha que parar para esperar o horário do desenho. Não é agora o desenho que eu quero, eu digito lá e o desenho vem. É estudar, a gente tinha que pegar a Barça. Exato, é muito diferente, entendeu? Eu sou do tempo, né? Nós somos do tempo que nem tinha internet e tal. Então, assim, o que eu vejo, assim, da questão do desafio que eu vivo hoje, se eu não tiver uma rede de apoio que me auxilia, tanto de funcionários quanto de pessoas da família, meu pai, minha mãe, minha irmã, que são as pessoas que estão sempre ali comigo, até minha sobrinha, de me ajudar nesse papel. Porque, assim, às vezes a gente precisa deixar os nossos filhos, que nem eles estão pequenos, com pessoas que eu preciso trabalhar. Então, assim, eu tenho que delegar isso. E aí também tem toda essa questão de que se essas pessoas também estão no mesmo caminho, no mesmo propósito. Isso dói, Paulo. Deixar os filhos. Porque no meu caso, na idade dos seus filhos,
como eu disse, eu morava a semana toda fora. Sim. Então a culpa me consumia de terceirizar isso, terceirizar a maternidade, porque eu literalmente, né, terceirizava a maternidade. Isso te dói? Olha, Shirley, eu vou falar bem pra você assim, hoje não mais. Mas já doeu, já chorei na porta da escola porque o meu filho chorava que não queria ficar e eu não tinha nem tempo de acolher ele porque eu tinha audiência. Vocês sabem a vida de advogado como que é. E aí eu tinha que, tipo, sair correndo e virar as costas e falar pra professora, eu não posso. Eu preciso deixar ele aqui porque eu tenho audiência, eu não tenho como levar ele embora. Pra, tipo, correr atrás de alguém pra ficar com ele. Não. E de sair chorando e de, tipo, engole o choro, sabe? Vivi muito isso. Hoje, já tô num outro momento, assim, de cabeça. Eu vejo muito, assim, que a minha trajetória levou a minha vida para alguns rumos, mas vocês sabem que eu falo isso para todo mundo. Até no grupo de mulheres tem gente que fala que quer a minha agenda, uma cópia da minha agenda. Como que você dá conta de tudo? Não dou, né, Lucida? A gente tava aqui falando disso, não dou. Literalmente não dou conta, mas hoje não sinto culpa mais por, em alguns momentos, ter que terceirizar, sim. Mas faço isso com muito amor, com muito cuidado, falo com eles. Eu explico, hoje eu falei, Rafa, a mamãe vai gravar podcast. Você quer ir lá ver? Não, mãe, pode ir. Boa sorte, tudo bem e tal. Então, essa conversa, esse diálogo com eles, né? A Edna, eu acho que vai ter até mais bagagem, porque a Edna já tá na outra geração, né, Edna? Já tô na segunda geração. O tempo de qualidade, eu vejo isso, né? Que os meus são adultos, 22, 24 anos. Então, na verdade, assim, às vezes eu os vejo raramente passando entre um quarto e outro. Mas eu vejo essa importância, né, da gente ter um tempo de qualidade com a nossa família. Sim. E a rede de apoio, para mim, ainda que eu não necessite de rede de apoio, né, com os meus filhos, mas nós temos outras questões que dói também, né, que também nos incomodam. E eu já falei isso no podcast, né, mas queria falar pessoalmente aqui para minha querida, que muitas vezes assim ela fica achando que ela não dá conta, ou que ela... a semana passada falou, eu tenho medo de atrapalhar. Eu falei, cara, você não atrapalha, você só me ajuda, você é meu ponto de apoio, meu ponto de equilíbrio aqui, porque eu sou aquela que, tipo, vai lá e faz, mas eu preciso de alguém para me dar retaguarda, e a Lucieda é essa pessoa, embora talvez ela não se enxergue dessa maneira, mas ela é um porto seguro, assim. Então, assim, olha a responsabilidade, hein, Luciana? Como eu disse no podcast, reafirmo, todo mundo deveria ter uma amiga Luciana. Como essa. Mas eu acho que é muito... A Lu vai falar, e que a Lu tem essa questão, né, a gente tem que se entender. Eu acho que o primeiro ponto é esse, se entender, né, como mãe, como mulher, como sócia, como irmã, e aí a gente entender qual é o lugar que a gente ocupa. Eu penso muito nisso. Então, assim, tem gente que é mais comunicativo, parará, beleza, você faz isso bem, beleza. Agora, outro vai ficar mais introspectivo, né? Gosto de escrever, e tudo bem também. Eu acho que a partir do momento que a gente se entende, a gente se coloca no lugar que é nosso. As coisas funcionam. E aí as coisas funcionam. Né? Agora eu vou passar a bola pra Luciana, ela vai contar, ela tem filho adolescente. Ai, meu Deus. Ai, Deus, não me assusta, tá, por favor? Doida. Fala, amiga. Olha, esse assunto é uma coisa que eu há muito tempo isso me incomodava muito, né? Porque eu vi já muitas mulheres falar que ouvi de pessoas, de eu me queixar, né, dessa correria, de ter que dar conta de tudo isso, e elas falaram assim, mas a gente no fim acaba dando conta, né? E eu falei, gente, será que sou eu que não dou conta? Hoje eu, né, eu sou divorciada, mas você ser mãe, ser profissional, ser esposa, você ter que ir na academia, né, igual que ele quer, estar sempre, né, bem arrumada, isso é uma exigência da sociedade. Sim. E como você falou agora, a gente tem que ter que se descobrir para saber as suas limitações, seus limites, mas a gente, por muito tempo, alguém colocou isso na sociedade. E hoje, assim, eu ouço muito e eu discordo absolutamente. E você não pode fazer, às vezes, colocar esse posicionamento seu porque você é criticada.
Sim. Então, assim, eu costumo dizer que o meu feminismo, eu nunca fui feminista, mas assim, né, você sempre tem, porque a mulher sempre quis sim ser independente, principalmente a questão financeira, né, eu já vim de pais muito austeros, tive uma criação, né, a minha mãe não foi uma pessoa que trabalhou fora, então tudo isso influencia no nosso, né, no seu desenvolvimento aí profissional como mulher, né. E, então eu nunca fui tão feminista, mas o meu feminismo acabou quando meu filho nasceu, porque eu tive um conflito assim muito forte na questão de deixar o filho, mas eu tenho uma criança tão pequena, a maternidade, o que é a maternidade? Não é eu cuidar do meu filho, né? Eu amamentar. Então foi quando eu me mudei, inclusive, para Epitácio que eu fui dar aula. Meu filho tinha 6 meses. E eu tinha que deixar ele, eu não conhecia a pessoa que cuidava dele, né, porque é uma pessoa... Então eu tive um conflito interno muito grande, isso me atrapalhou no meu desenvolvimento, né, naquela oportunidade que eu tive naquele momento. Então acho que você tem que se preparar muito bem para isso. Eu não tinha minha família não é daqui, da região, então o que eu contava era com o pai dele na época, que trabalhava também o dia todo. Então, assim, era uma cobrança muito grande. Mas você tem essa oportunidade, você não vai abraçar essa oportunidade. Você agora pode ser dar aula, né, trabalhar nessa área docente. Então, assim, acabei que fiquei um pouco traumatizada por conta disso. O meu filho não dormia à noite, então tinha uma dificuldade de dormir. E eu sempre dormi muito. Então, eu tinha já esse receio e justamente aconteceu. Então, a gente trabalha, né, nosso trabalho é intelectual. Então, nós precisamos de uma noite bem dormida, né, de um descanso, tudo. Então, foram vários fatores que atrapalhou. Então, depois de trabalhar muito isso, a gente acaba indo para terapia, porque você precisa de uma ajuda. Então, hoje eu posso falar com certeza que nós não damos conta, não. Se alguém disser que dá conta, alguma coisa vai sair mal feita. Essa que é a verdade. Não dá pra dar conta de tudo, né? Algo vai ficar ali, vai ficar. Então, hoje, o que a gente faz? A gente trabalha com prioridades. E a questão da maternidade é forte. Como a doutora Shirley falou aí, eu também vejo no meu filho eu vejo nele não dá trabalho nenhum, meu filho, assim, um orgulho pra mim. Em todo lugar que eu vou, eu só vejo elogios dele, na escola, em todo lugar. Então, assim, alguma coisa boa eu fiz, né? Então, eu vou manter o que tá dando certo, né? E hoje ele tem 14 anos, já tá ficando mais independente. Então, hoje eu estou no momento que eu preciso dar mais atenção para o meu profissional, porque isso, de fato, às vezes você tenta levar a questão profissional para você não deixar a bola cair, falar, não posso parar. Mas você não consegue dar aquela atenção que o seu trabalho precisa, que a sua profissão precisa. Então, por muitos anos foi assim, né? Você dando ali atenção mais para as prioridades. Então, hoje, né, nós pensamos, né, igual, parecido, a Shirley consegue me entender também. O meu filho já consegue entender algumas coisas que eu coloco para ele, da questão profissional, porque sim, acabou ficando de lado, né, num outro momento, num determinado momento que ele era menor. Então, hoje eu posso dar uma atenção e um pouco mais tranquilo para a questão profissional. Mas nesse processo todo, muitas coisas são importantes. Né? Você ter com quem contar, você precisa sim de, às vezes, um psicólogo, às vezes até de uma medicação, né? Sim, Nós somos muito ansiosos. Essa geração de hoje nem se fala, o que você falou, que eles são imediatistas, está muito ligado à ansiedade. Sim. O meu filho, ele é assim, muito ansioso, tudo para ontem. Para ontem. Então, essas coisas também têm que ser trabalhadas neles, às vezes acaba passando para nós, que essa loucura que a gente quer, que alguém falou que você tem que dar conta de tudo, e você passa muito tempo da sua vida tentando, né? Até você descobrir, não dou conta. Quem falou? Quem foi que falou que a gente dá conta, né? Cada um está num momento diferente, né? Eu sempre falo para Luceda, nessas questões assim, que não dá para ela comparar, ou para tentar comparar a disponibilidade que hoje eu tenho em relação ao escritório, ao trabalho, da que ela tem. Por quê? Meus filhos são
maiores de idade, eles dirigem, eles são independentes, eles trabalham, têm o dinheiro deles. Então, eles não dependem de mim para nada. Então, é diferente. Óbvio que a gente, não é porque passa a ter 18 anos que você fala assim, agora vai, segue sua vida, tchau. Continua, não. Filho é filho até sair da sua casa. Eu acho que a Edna vai conseguir falar bem pra gente, porque a Edna é tão interessante. Olha como a formação dessa mesa se deu, né? Estou vendo. Edna já tem netos, né, Netos. Edna? Conta aí pra gente. Então, primeiramente, estou aqui sem palavras, porque do lado de 3 grandes doutoras, né? Eu sou a última bolacha do pacote, né? 3 doutoras aqui. E eu comecei a ver na nossa conversa que todas têm algo para passar uma para a outra. É um aprendizado, realmente. Então, se as mulheres tivessem esse olhar que hoje não existe classe social, mas sim que a mulher unida, elas têm algo a ensinar para cada uma, eu acho que a gente viveria num mundo bem melhor. De mulheres, principalmente, né? E vou olhando aí sobre a nossa conversa, né? Sobre como ser mãe e cuidar de casa, né? Colocar isso aí tudo profissional e dar atenção pro marido, pro filho. E é como a Lucineide falou, ninguém dá conta de tudo. Se alguém falar, porque você vai pecar. E eu pequei muito no passado. Eu tenho 2 filhas, uma hoje já está com 29, a outra com 22. A minha de 29, a minha mãe cuidou até os 5 anos. Minha mãe faleceu, então eu tive que passar a ser pai e mãe dela. Tive uma de 22, onde eu tive o suporte do pai, não fui mãe solo. Embora tinha as babá, mas o pai estava ali, levando para a escola, buscando. Eu nunca participei de reunião de escola da minha filha de 22 anos, nunca levei. Então, hoje eu consigo fazer isso já com meus netos, a 2ª geração. Né? Hoje eu tenho 4 netos. Olha. E tenho 2 que moram comigo. A Laura de 7 e o Gabriel de 5. Então, hoje eu faço isso. Hoje eu acompanho eles. E a minha filha cobra isso. Nossa, na minha época você não fazia isso. Mas era outra situação. Então, há momentos na nossa vida que você não vai dar conta de tudo. Porque você precisa trabalhar para poder trazer o sustento. Então, você vai deixar a desejar. E eu deixei muito a desejar. Eu não fui mãe, mas porque eu estava em busca do futuro dela. Hoje eu consigo, o tempo passou, eu me formei, né, sou formada em pedagogia, não exerço, que estou como subgerente da associação, mas o tempo hoje é outro. Hoje eu consigo frequentar uma reunião de escola, hoje eu consigo levá-los, hoje eu consigo buscar, tudo tem o seu tempo. E você não dá conta de tudo. Então, você deixou a desejar, então hoje você corre contra o tempo, querendo suprir nos seus netos a defasagem que você deixou lá atrás com as suas filhas. Até porque, né, filho, a gente tem a função de educar. Então, tem a parte chata, porque vamos ser sinceros, gente. Principalmente com quem fica com os filhos. Sim. A parte do falar não nos torna algozes. Principalmente adolescentes, né? Quando você fala, não pode, nossa, minha mãe não deixa nada. Deixa sair sozinho. Gente, o meu tá nessa fase, meu Deus. Você não me deixa nada. Não me deixa nada, porque eu nunca deixei. Eu tinha pânico de saber que os meus filhos ficavam na rua. Eu sempre soube onde estavam, mesmo não estando na cidade, eu sempre soube onde estavam, com quem estava. Então, assim, para que hoje eles fossem adultos, dos quais, mãe, eu vou em tal lugar, vai em paz, vai com Deus. Não vai nem querer saber que horas eu vou voltar. Vai com Deus, eu vou dormir. eu vou dormir. Porque, assim, acabou essa preocupação, né? Eu peço que Deus acompanhe, que Deus... Porque agora é eles com Deus, e é Deus guardando, porque eu já não posso fazer mais nada. E os netos têm essa função. Eu tenho sobrinhos netos. E eu vejo isso, que, tipo, a minha parte de ser chata passou, querida. Agora eu só falo sim. Mas aí é gostoso, sim, né? Porque eu tenho uma sobrinha neta também, tá? Pra chegar outra aí. E é muito diferente, porque você pode só brincar. Você tem outro momento da vida, a maturidade que a gente tem é outra. Pode chorar, devolve. Exato. Tá chorando, peraí que eu vou achar sua mãe. Olha, a mamãe vai chegar, entendeu? Mas assim, a gente não precisa mais falar não. Pra neto, você não precisa falar não o tempo todo. Mas eu... Né? Eu educo. Não, é que você tá numa... Você tá na função da mãe ali, acompanhando. O meu esposo até brinca comigo, ele fala assim, amor,
Você educa e a Tainá deseduca. Inverteu o papel. Você é a mãe, ela é a avó. Porque o papel da avó é o quê? A mãe vai lá e educa e a avó vai lá e mima. Eu não, eu sou a mãe. Então eu cobro. E agora eu tenho ainda mais um desafio, né? Além de vó, de mãe, eu tenho um enteado, né? Eu também tenho que passar para ele o papel, tenho que ajudar a educar, tenho que conduzir ele. Então, ele já está na fase da adolescência, dos 13 para os 14. Então, nossa, tia, mas você é chata, todo mundo pode. Então, é assim, mas quando você tem um apoio, né, o meu esposo, nossa, só tenho a agradecer a Deus. Então, ele me apoia. Então, quando você tem um apoio, tem uma reunião com a diretoria, eu vou sair 11 horas. Não precisa me preocupar, porque eu tenho um apoio em casa. Ele chega, ele vai fazer a janta, ele vai dar a janta. Então, não tem aquela preocupação que eu tenho que chegar em casa porque eu tenho aquela obrigação, porque eu tenho um apoio. Só que aí fica aquele lado, eu não dei atenção para o esposo. Porque quando você trabalha fora, você tem que ser mãe, pai, dona de casa. Você não pode esquecer o papel importante, o papel de esposa. Exatamente. E muitas das vezes a nossa profissão, às vezes, nos afasta um pouco desse papel de esposa. Você chega em casa 11 horas, meia-noite, e nem todo esposo vai entender. E quando você encontra um parceiro que ele te entende, que ele não te cobra, você consegue ser mais profissional, porque você tem um apoio em casa. Você sabe que você vai chegar em casa e você não vai ter cobrança dele. Mas lá no fundo você se cobra, porque eu me cobro. Eu não sei se vocês mas se eu cobram. acho que é natural da mulher. Isso é a gente se feminina, cobra eu acho. demais, né? O tempo todo. Eu tenho feito várias reflexões assim pra me libertar disso. Até aprendi um exercício. Eu não vou falar pra vocês. Um exercício que eu aprendi na terapia. Mas você postou algo essa semana que eu vi. Se você se cobra, você o tanto quanto se cobra. Como foi a frase que você postou? Não lembro. Se você se cuida o tanto quanto você se cobra. Uma coisa assim, né? Porque a gente tem que... Eu tenho feito muito o exercício de me colocar na agenda, de me priorizar por conta de questões de saúde, né? Mas eu aprendi um exercício na terapia. Um terapeuta homem, o Carlos, um querido, vai ver nosso podcast, ele me falou o seguinte, porque eu tinha muita preocupação assim, ó. Eu tava em casa, com os filhos, eu me preocupava com o escritório. Aí eu tava no escritório, eu me preocupava com a casa. Porque assim, ainda mais agora, né? Tem o curso, tem o podcast, e aí 1000 coisas, então eu ficava muito, o tempo todo me sentindo culpada. Eu tava aqui pensando lá pensando cá, e tipo, uma confusão. Aí ele falou assim pra mim, faz um exercício. Chegou no escritório, então se tá se arrumando pra ir pro escritório, você vai pôr uma roupa que você vai trabalhar. Naquele momento você já faz o exercício de que é a Paula, a advogada. Chegou em casa, toma um banho, tirou aquela, sabe, tirou a farda, botou a roupa de ficar em casa, tirou o reboco da cara, é a Paula mãe. E um outro momento é a Paula professora. E aí eu comecei a me entender nesses vários papéis e comecei a usar símbolos reais, físicos, para fazer com que o meu cérebro tomasse esse caminho. E isso me ajudou bastante. Então, às vezes eu tô em casa, se chegar alguém bater lá na porta, eu vou estar de chinelo. Agora eu aprendi a usar crocs, amiga. De crocs, de pijama. Eu chego em casa, eu tomo banho, eu ponho em pijama. Se aparecer alguém, eu tenho que correr por uma roupa. Meu cérebro entende como eu tô em casa. Pijama, descabelada, sem nenhum gloss na boca. Exato. Exatamente. De chinelo, de shortinho, de blusinha, bem à vontade, bem caseira. E aí isso faz com que a gente, o nosso cérebro transite, né? Porque a gente, assim, nós mulheres temos esse... Dá o comando, né? E isso me ajuda, porque aí eu falo assim, não vou ficar preocupada. E outra coisa que eu faço, eu sou muito organizada, né? Extremamente. É nada, né? Menina! Você não me conta? Revelou isso agora. Revelação bombástica nessa mesa redonda. Paula Severina organizada. E aí a minha vida é na agenda. A minha vida é na agenda, gente. Misericórdia. Minha vida é na agenda. Acho que nós vamos precisar... Eu preciso estender esse curso. Eu também. Pensei embora. Não foi suficiente. Não foi, não, né? Não. Gente, sem brincadeira. Olha o que eu faço. Eu tenho lá o Google Agenda, tem a agenda do sistema que sincroniza com a Google Agenda. Vocês terem ideia, quando entra algum compromisso das crianças, por exemplo. Eu tenho que levar o Rafa para São Paulo, agora em setembro, na consulta da ortopedista. O que eu faço? Eu vou lá no Google Agenda, coloco na minha agenda, coloco um convidado, que é o meu marido.
Porque ele é pai da criança, né? Então, né? Já ponho lá um convite pra ele, aí ponho lá não sei quantas semanas de antecedência pra ver se deu tudo certo, passagem, hospedagem e tal. Aí eu pergunto pra ele, você recebeu um convite do meu Google Agenda? Ele falou, já tô sabendo, você marcou a consulta do Rafael. E é isso, marquei dentista, então eu ponho na agenda dele também, porque ele já sabe que se der alguma zica, tipo, eu de repente atrasei no escritório, aconteceu alguma coisa, ele já sabe que ele precisa... Ele é o próximo responsável. Então, assim, isso me ajudou bastante. Porque eu não preciso chegar em casa e ter que lembrar que eu marquei uma consulta, o que tem que fazer. Então, assim, mesma coisa. Esses dias eu precisei ir no médico da coluna. Eu marquei no médico e mesma coisa. Já coloquei no meu Google Agenda e pus um convite pra ele. Aí ele morre de rir, né? Que ele fala, eu sou avisado pelo Google. Mas é uma forma que eu encontrei dentro da minha organização pra eu não esquecer de falar. Eu preciso disso na minha vida. Bom, já que nós estamos caminhando para os minutos finais, então, sugestão de Paula Severino, vamos refletir, vamos lá, Edna. Como seria você totalmente sincronizada na agenda? Meu Deus, não consigo nem imaginar, porque meu dia começa às 5h20 da manhã. Meu Deus. Levanto, vou lá arrumar muito meu marido pra ele trabalhar, daí eu volto, às vezes eu fico na cama. Quando não, eu vou fazer minha caminhada, vou andar na orla. Volto, dou o café da minha sogra, tomo meu banho, venho pro meu serviço, quando não tenho que levar as crianças pra escola. Aí 11 horas, corre, ai, tem que ir no mercado hoje, ai, corro lá, vou ajeitar o almoço. Isso quando surge uma reunião de última hora que eu tenho que cancelar os meus compromissos do meu horário de almoço, porque cabelo e unha, tudo no horário de almoço. Nossa. E quando surge uma reunião assim, 5:11, Você tem que desmarcar. você tem que sair desmarcando. Mas todos seria os uma boa compromissos. opção, você acha? Vai pensando nisso pro próximo podcast. O que você acha de colocar a sua vida na agenda? Eu acho que seria, pra mim, hoje, a melhor opção. Eu confesso que eu tenho tentado. Sempre fui meio a louca das anotações, né? Mas assim, eu parei de deixar as anotações na minha cabeça. Parei de colocar no papel também, ter os meus caderninhos. E comecei a usar efetivamente ou a Google Agenda ou, de fato, as agendas virtuais. Mas eu tenho bastante dificuldade ainda. Por quê? Porque meu problema é que a minha memória é muito boa. E aí, eu fico com essa dificuldade porque eu falo assim, não, tá tudo aqui. Mas tá tudo aqui pra mim, mas se um dia eu tiver uma dor de cabeça e eu não for, aí ninguém vai saber o que tinha pra atender, o que tinha pra fazer. Então, é essa a dificuldade que eu tenho encontrado comigo mesma. É essa limitação pessoal de ser tão autossuficiente a ponto de ter essa limitação em relação a compartilhar os meus compromissos. Porque eu sempre acho que, tipo assim, não, eu não vou esquecer. E eu esqueço, obviamente. Não, mas ó, sabe como que surgiu isso? Contar como surgiu, porque às vezes vocês vão ficar mais tranquilos. Eu não sou... Assim, eu tive uma formação de organização, porque meu pai é o cara do Excel, da agenda, tudo, né? Mas o que eu senti a necessidade de fazer esse compartilhamento da agenda? Então, eu compartilho com a minha secretária, com a minha gerente. Então, eu vou marcar, eu sempre faço um compartilhamento com todo mundo que faz parte da minha rede de apoio. Por quê? Quando eu tive o episódio da autoimune, imagina, gente, do sábado pro domingo, eu parei de enxergar do lado esquerdo. E vocês acham que eu tive cabeça pra pensar em qualquer outra coisa? Não tive cabeça pra nada. Então, se a minha vida não tivesse na agenda, os meus compromissos não tivessem na agenda, a minha rede de apoio não ia poder atuar como atuaram, pra não deixar nada, nem meus filhos, nem o escritório, nada desabar, porque sabiam todos os compromissos que eu tinha. Então, qual era o único foco que eu precisava ter naquele momento e podia fazer isso? Cuidar da minha saúde. Então, isso fez muita diferença na minha vida. Então, ali eu percebi, caramba, ser organizada, não sou a louca, mas assim, ter essa organização e compartilhar. Entendeu? Porque, por exemplo, se eu tenho médico, ou se eu vou na academia mesmo, tá? Minha musculação tá na agenda. Porque se a minha secretária precisar falar comigo e ela me ligar e eu não atender, o que ela vai pensar? Ou a Paula tá em algum lugar que não pode, ou não quis me atender, ela vai ficar com várias perguntas. Se ela olhar pra agenda, ela nem vai me ligar. Ou ela vai ficar insistindo na ligação e acabar atrapalhando. Ela vai olhar e falar, cara, nesse horário aqui, esse bloco de horário, 1 horinha, a Paula tá na academia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar um WhatsApp, que a hora que ela sair da academia, ela vai
ver. Então foi uma coisa que pra mim fez toda a diferença. E o meu time, o meu marido, a minha mãe, todo mundo sabe da tal da agenda. Mas você nunca verá esse bloco de horário na minha agenda. Eu estarei na academia. Não terá. Não terá. sei não, eu não sei não. Então assim, pra mim fez sentido, mas eu acho assim, não é receita de bolo, gente. Eu sempre penso nesse sentido, não é receita de bolo. Pra mim deu certo, Então, mas não é vamos uma lá, coisa Cida. que me cansa, que eu faço. É instintivo. É instintivo. Vai, Lu, vamos encerrar com você. Como é que você acha que funcionaria a sua vida na agenda? Bom, eu estou tentando colocar isso em prática, né? Depois que a Paula nos deu várias sugestões no curso dela, para mim é um pouco mais complicado, por enquanto, porque cada semana minha é de um jeito. Então, os meus compromissos com o meu filho, uma semana é de um jeito, outra semana é de outro. Mas eu estou tentando me organizar, né? Questão profissional, conciliar melhor, porque acho que na agenda, de fato, facilita bastante a nossa rotina. Sim. Você ter os horários certos, todos os dias daquela forma. Então, é o que eu pretendo, né? Mas em breve vai estar na agenda. Queridas, foi um prazer passar esse tempo com vocês. Eu espero ser convidada para mais meses. Com certeza, mais podcast. todas vocês, mulheres, Todas nós. né? Foi um prazer passar esse tempo com vocês. E deixo convite aí para vocês, mulheres empreendedoras de Epitácio, região, façam contato com o grupo, venham para participar do podcast, venham participar da Mesa Redonda, venham compartilhar sua experiência de vida, porque vale muito a pena. Mulheres têm que parar, como a Edna mesmo disse, né? Nós temos uma coisa meio que interna de competição. Nós não devemos competir, nós devemos nos unir. E aí, uma junto com a outra, a gente forma uma corrente e chega mais longe. Né? Não adianta correr na frente. É melhor você ir junto, que você vai mais longe do que mais rápido. Então, essa é a minha dica, esse é o meu recado. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Amém. Amém.